Asenate é uma personagem bíblica mencionada no livro de Gênesis como a esposa de José, o governador do Egito. Filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, Asenate foi dada em casamento a José pelo próprio faraó, após ele interpretar os sonhos do rei e ser nomeado como líder para enfrentar os anos de crise no Egito. Embora seja citada poucas vezes na Bíblia, seu casamento com José e o fato de ser mãe de Manassés e Efraim, dois importantes patriarcas de tribos israelitas, faz de Asenate uma figura de grande relevância na história bíblica. Além disso, há indícios históricos que sugerem que ela teria renunciado ao paganismo egípcio e abraçado a fé no Deus de Israel, especialmente considerando a forte influência de José. Algumas teorias ainda indicam que Asenate pode ter sido adotada por Potífera, sendo possivelmente neta de Jacó, o que tornaria essa adesão à fé de Israel ainda mais provável. O nome Asenate tem origem egípcia e significa pertencente à deusa Neite, o que sugere que ela foi criada em um ambiente pagão, como filha de um sacerdote egípcio. Neite, no panteão egípcio, era uma deusa da guerra e da caça, além de ser reconhecida como criadora e protetora dos mortos. Na cultura egípcia, Neite tinha um papel central e seu culto remontava ao período pré-dinástico, sendo representada por diversas formas, como escaravelho, coruja e vaca. Contudo, algumas tradições sugerem uma possível origem diferente para Asenate. Há a hipótese de que ela possa ter sido adotada por Potífera, o que levantaria a possibilidade de que Asenate fosse, na verdade, neta de Jacó. Essa teoria sugere que ela seria filha de Dina, a filha de Jacó, e que, por esse motivo, permaneceu fiel ao Deus de Israel, mesmo sendo criada no Egito. Esse detalhe explicaria como Asenate, apesar de sua criação em um ambiente pagão, manteve-se aberta à fé de José e ao Deus de Israel, influenciando, assim, seus filhos Manassés e Efraim a seguirem o Deus dos Hebreus. Sobre sua vida, sabe-se que Asenate pertencia a uma classe social elevada no Egito, sendo filha de um sacerdote. Seu pai, Potífera, tinha um nome que fazia referência ao deus egípcio Ra, pois seu significado é a dádiva de Ra. Como sumo sacerdote de On, uma cidade dedicada ao culto solar, Potífera tinha grande influência, uma vez que On, também chamada de Heliópolis pelos gregos, era o centro da religião solar egípcia. A cidade ficava próxima da moderna Cairo, e Potífera era um dos sacerdotes mais importantes da época. Essa possível origem de Asenate como neta de Jacó fortalece ainda mais o laço entre as tradições hebraicas e egípcias na história de José, mostrando como a fidelidade a Deus poderia transcender até mesmo fronteiras culturais e religiosas. O casamento entre Asenate e José ocorreu em um momento decisivo da vida de José, após ele ter interpretado os sonhos de Faraó e ter sido nomeado governador do Egito para liderar o país durante o período de crise que se aproximava. Faraó concedeu a José o nome Zafenate-Paneia, cujo significado exato permanece incerto, e também lhe deu Asenate como esposa. O texto bíblico não detalha por que ou como Asenate foi escolhida por Faraó, mas é possível que sua posição como filha de Potífera, sacerdote de On, tenha influenciado essa decisão. Na época, José tinha cerca de 30 anos. Há uma interessante teoria que sugere que Asenate, embora criada em um ambiente pagão, poderia ter sido neta de Jacó, sendo filha de Dina, que foi adotada por Potífera. Essa possibilidade levantaria a ideia de que Asenate teria raízes hebraicas, o que poderia explicar sua fidelidade ao Deus de Israel, mesmo vivendo no Egito. Essa origem também poderia ter influenciado a educação de seus filhos para seguir a fé israelita. Asenate foi a única esposa de José, e com ele teve 2 filhos durante os anos de fartura no Egito. O primeiro filho foi Manassés, cujo nome significa aquele que faz esquecer,
pois José declarou que Deus o fez esquecer de seus sofrimentos e da casa de seu pai. O segundo filho foi Efraim, que significa a ser próspero. José explicou que esse nome refletia sua prosperidade na terra onde antes havia enfrentado aflições. Os filhos de Asenate e José, Manassés e Efraim, tornaram-se patriarcas de duas tribos em Israel. Quando Jacó abençoou seus netos, ele deu a José uma porção dupla, e Efraim, o filho mais novo, recebeu a bênção maior, mesmo contra a vontade de José, que esperava que Manassés fosse o principal abençoado. Jacó previu que Efraim seria mais proeminente do que Manassés, e essa profecia se cumpriu, com a tribo de Efraim se tornando a mais significativa entre as tribos do norte de Israel. De fato, a tribo de Efraim teve grande destaque na história bíblica, e dela surgiram figuras notáveis como Josué, que liderou os israelitas na conquista da terra prometida, e a profetisa Débora, que desempenhou um papel central na liderança de Israel. Pouco se sabe sobre o fim da vida de Asenate, e a Bíblia não menciona detalhes sobre sua morte. O que é certo é que ela viveu ao lado de José no Egito durante todo o tempo de sua vida. Como acontece com muitos personagens bíblicos de quem há poucas informações, antigas lendas judaicas surgiram para preencher as lacunas, especialmente sobre a vida e fé de Asenate. Um dos aspectos que mais chama a atenção na história de Asenate é o fato de José, um hebreu descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, ter se casado com a filha de Potífera, um dos mais importantes sacerdotes do Egito, uma sociedade profundamente imersa no paganismo. Esse contraste entre o povo da aliança de Deus e o contexto religioso egípcio alimentou diversas especulações ao longo dos séculos. Entre as lendas que surgiram, uma das mais conhecidas sugere que Asenate renunciou à sua religião pagã ao casar-se com José, adotando a fé no Deus de Israel. Essa teoria, ainda que não confirmada diretamente nas Escrituras, é plausível, considerando a forte influência que José, como governador do Egito e homem de profunda fé, poderia ter tido sobre a vida de sua esposa. Outra hipótese sugere que Asenate poderia ter sido adotada por Potífera e, na verdade, ser neta de Jacó, o que explicaria sua adesão ao Deus de Israel desde o início. Embora não haja como afirmar isso com certeza, essas histórias mostram o impacto espiritual que José poderia ter exercido em seu lar. O casamento de José com Asenate é um exemplo do plano de Deus atuando mesmo em contextos aparentemente improváveis. Embora a história de Asenate permaneça envolta em mistério, sua posição ao lado de José e como mãe de Manassés e Efraim a torna uma figura importante dentro da narrativa bíblica e da herança espiritual de Israel. A história de Asenate, embora mencionada brevemente nas Escrituras, carrega grande importância dentro do relato bíblico. Como esposa de José e mãe de Manassés e Efraim, ela desempenhou um papel essencial na continuidade da linhagem de Israel. Apesar de sua criação no contexto pagão do Egito, as tradições sugerem que Asenate pode ter abraçado o Deus de Israel, influenciada pela fé e liderança de José. Além disso, a possibilidade de ela ter sido adotada pelo sacerdote egípcio e ser neta de Jacó nos convida a refletir sobre os planos surpreendentes e misteriosos de Deus. Mesmo sem detalhes mais profundos sobre sua vida, a figura de Asenate permanece ligada à aliança e ao legado espiritual de Israel. Agradeço por explorar essa fascinante história bíblica comigo. Se tiver mais dúvidas ou quiser conhecer outros personagens, estarei à disposição. Até a próxima!